Oi, seja muito bem-vindo a esse vídeo onde eu vou compartilhar com você os 5 passos que eu dei para fazer mudanças na minha vida. Para quem me acompanha por aqui já sabe que eu fiz uma transição de carreira, então eu saí da área de administração, que é a minha primeira formação, para atuar como terapeuta, como mentora. Eu também já fiz uma mudança com relação à minha saúde, com relação ao meu peso. Teve uma fase na minha vida que eu engordei e consegui depois emagrecer 12 quilos. E também fiz uma mudança na minha vida saindo da escassez e começando a prosperar, começando a ter clientes, fazer o meu negócio crescer, fazer os meus projetos darem certo aqui na internet. Então eu mapeei quais são os 5 passos que eu dei, que eu acredito que são essenciais para que você também possa fazer uma mudança aí na sua vida, agora que a gente está finalizando o ano e iniciando um novo ciclo. Bom, o primeiro passo que eu dei para fazer uma mudança na minha vida, tanto na questão da transição de carreira, sair da escassez para começar a fazer mais dinheiro, para emagrecer também, foi a questão da autorresponsabilidade. Muitas vezes quando a gente quer fazer uma mudança de vida, muitas vezes a gente acaba entrando naquele lugar do vitimismo ou de ficar se culpando. Então às vezes a gente fica se culpando, nossa, eu não consigo isso aqui porque eu não tenho jeito mesmo, eu não faço nada direito, é culpa minha. Ou a gente vai, às vezes, para aquele lugar de culpar outras pessoas e entra nesse lugar da vítima, nesse lugar do tipo, nossa, eu não tenho sorte, as coisas dão certo para as outras pessoas, mas não dá certo para mim. E a maioria dos seres humanos vão cair nesse lugar quando tá passando por uma fase difícil, quando tá tentando alcançar um objetivo e não consegue. Então, se você se identifica com isso, não fique se martirizando, é natural. Muitas vezes a gente vai para esse lugar e fica preso nisso, de ficar se vitimizando e colocando a culpa no outro, no externo, nas questões que a gente não tem como controlar, ou ficar se culpando. Então, o primeiro passo é a autorresponsabilidade. Eu lembro que quando eu identifiquei que eu não estava mais feliz na minha antiga vida profissional, eu fiquei um tempo presa nesse lugar de ficar me culpando. Nossa, eu não escolhi o curso direito, eu deveria ter pensado melhor. Culpando o externo também, né? Nossa, tem gente que tem sorte, que consegue trabalhar com o que ama, mas eu não tenho essa possibilidade porque eu não tenho um pai rico, eu não tenho mãe rica, eu não tenho herança, então eu tenho que dar duro mesmo. E nesse lugar você não consegue mudar nada. Então, independente de qual seja a mudança que você está buscando na sua vida, seja emagrecer, seja abrir um negócio no digital, fazer uma transição de carreira, fazer mais dinheiro, prosperar, você precisa ir para esse lugar da autorresponsabilidade, de entender que eu criei essa realidade na minha vida, de algum jeito. E assim como eu criei isso, eu posso criar uma nova realidade. Então, quando eu parei de ficar me vitimizando, me culpando os outros, olhando para aquilo que eu não tenho como controlar, eu comecei a pegar o meu poder de volta e entender, beleza, eu criei isso aqui de alguma forma, eu escolhi isso aqui. E eu posso escolher fazer diferente, eu posso criar uma nova realidade na minha vida. Então, pra mim, a autorresponsabilidade é essencial, porque aí você pega o seu poder de volta e você toma essa decisão de que eu vou escolher fazer diferente na minha vida profissional, na minha vida financeira, com relação à minha saúde. Enquanto a gente tá no vitimismo, o nosso poder, ele fica travado, porque você fica olhando pro lado de fora, olhando para aquilo que você não pode controlar e você fica responsabilizando outras pessoas pelos seus resultados. E aí quando você entende, o poder é meu, a responsabilidade é minha, eu tenho a capacidade de criar uma realidade diferente na minha vida, aí você consegue pegar o seu poder de volta. O segundo passo essencial assim que eu utilizei para fazer mudanças na minha vida foi a questão de trabalhar o meu autoconhecimento, olhar para dentro. Eu acredito de verdade que os nossos resultados lá de fora são um reflexo daquilo que existe dentro da gente. Então, quando eu dei o primeiro passo de beleza, eu criei isso aqui, é minha responsabilidade, eu me perdoo, né, pelas escolhas que eu fiz, libero a culpa, vou parar de ficar culpando os outros e vou pegar a responsabilidade para mim. Eu fui para esse lugar de entender, beleza, o que existe dentro de mim que criou essa realidade que eu estou vivendo? Então, o que eu acredito, quais são as minhas crenças, quais são os sentimentos que eu tenho com relação a mim mesma, o que eu acredito com relação à vida, com relação a dinheiro, com relação ao trabalho. E a partir disso, quando eu fui mudando o meu mundo interior, trabalhando a minha mente, trabalhando as minhas emoções, eu comecei a
colher resultados diferentes do lado de fora. Não tem como a gente plantar sementes de maçã e querer colher laranja. Então, os resultados que você tem na sua vida hoje são frutos daquilo que existe dentro de você, daquilo que você está plantando todos os dias, daquilo que você pensa, daquilo que você sente, daquilo que você acredita. E quando a gente vai mudando o nosso mundo interior, a gente consegue começar a mudar a nossa realidade no mundo exterior. Então, quando eu decidi, tomei essa decisão, peguei essa autorresponsabilidade de beleza, eu escolhi essa vida profissional, eu não vou ficar aqui me culpando, eu não vou ficar aqui responsabilizando, os outros. E eu olhei pra dentro de mim e entendi o que tá me impedindo de fazer essa mudança de carreira. Porque eu fiquei alguns anos, infeliz profissionalmente, mas sem conseguir mudar. E aí eu entendi que lá dentro de mim eu acreditava que, nossa, por eu ter vindo, de uma família que não tinha recursos financeiros, muita escassez, eu sentia lá no fundo que eu não tinha permissão para trabalhar com algo que eu amasse e fazer dinheiro. Então fazer faculdade já tinha sido uma coisa assim, maior, do que o meu pai e minha mãe não fizeram, minha família não tinha feito. Então eu achava que, nossa, eu já tinha... Como é que você teve essa oportunidade de fazer faculdade e agora você está querendo jogar tudo fora, Então, eu tinha essa sensação de que quem vem da favela, quem nasce pobre, não tem o direito de trabalhar com algo que ama e fazer dinheiro. Eu estava querendo demais. Então, eu precisei olhar para dentro de mim para entender o que eu acreditava sobre mim, sobre trabalho, sobre dinheiro, para ir liberando essas questões para que eu pudesse ter essa permissão, conseguir me sentir merecedora de fazer a transição de carreira. Com relação a essa questão da escassez, a mesma coisa. Então, eu sentia que eu não merecia, que eu não era capaz, que aquilo que eu tinha para dar não era o suficiente. Então, quando eu fiz a transição de carreira, que eu comecei a empreender aqui no digital, o primeiro ano eu fui parar no negativo, Fiquei com negativo no banco, saldo negativo no banco, devendo cartão de crédito, acabou minha reserva, porque eu tinha muita dificuldade para conseguir cliente, porque lá no fundo eu sentia que aquilo que eu tinha para dar não era o suficiente, que eu não era boa o bastante, que eu não era capaz, tinha uma ferida emocional de rejeição muito grande. E tudo aquilo que a gente tem dentro da gente, a gente acaba atraindo pessoas, circunstâncias que estão nessa mesma energia, nessa mesma vibração. Então as coisas não fluíram logo pra mim quando eu comecei no digital, porque eu tinha muitas questões internas. Então, para eu começar a prosperar, eu precisei realmente liberar esse não merecimento, essa sensação de incapacidade. E quando eu fui mudando isso, os meus projetos começaram a acontecer no digital, eu comecei a prosperar, as coisas começaram a fluir. Então é muito importante para fazer uma mudança na sua vida, além da autorresponsabilidade, você olhar para dentro de você com verdade, entender, nossa, o que se pergunta, o que eu acredito de verdade com relação a esse sonho, esse objetivo, essa mudança que eu quero fazer na minha vida. Como eu me sinto com relação a mim mesma, eu me sinto merecedora, eu me sinto capaz, eu me sinto confiante. O que eu acredito sobre a vida? Eu acredito que a vida é só sofrimento, é só dificuldade, é só passar perrengue. O que eu acredito sobre dinheiro? Como eu me sinto de verdade com relação ao dinheiro? Então, tudo isso é importante a gente liberar, porque senão a gente fica... Por um lado, você quer mudar, fazer uma mudança na sua vida, mas por outro lado, essas questões internas ficam te puxando para baixo, te prendendo. E se você tem algum tipo de dependência emocional também, com relação ao seu pai, à sua mãe, ao seu parceiro, você fica presa ali naquele sentimento de que eu só posso ser feliz se minha mãe e meu pai estiverem bem. Eu só posso ter sucesso se o meu parceiro tiver sucesso também. Se a minha mãe e meu pai não acreditam, nesse projeto que eu quero tirar do papel, essa mudança que eu quero fazer na minha vida, se eles não me validam, se eles não acreditam em mim, eu fico paralisada. Então é muito importante trabalhar essa dependência emocional com relação ao pai, mãe, parceiro, para que você consiga também se sentir merecedora, capaz, para que você se liberte dessas amarras e consiga fazer essa mudança na sua vida. O terceiro passo para que você possa fazer uma mudança de qualquer tipo na sua vida é você começar a entender o que você precisa aprender sobre isso, Eu lembro que quando eu estava nesse lugar, infeliz profissionalmente,
eu não sabia o que eu queria fazer ainda. E aí eu fui e comecei a pesquisar sobre isso. Então é importante você buscar pessoas que trilharam esse caminho que você quer trilhar, conseguiram o resultado que você quer ter, né? Para que você possa fazer mentoria com essas pessoas ou pesquisar no YouTube, né? Como você pode trilhar esse caminho que você quer trilhar, essa mudança que você quer fazer na sua vida. Então, se você quer emagrecer, você precisa entender como se alimentar melhor, de uma maneira que funcione pra você, né? Porque nem tudo funciona pra todo mundo, mas é aquilo que faz sentido pra você. É importante você aprender mais sobre isso. Se você quer fazer mais dinheiro, é importante você pesquisar, aprender mais sobre dinheiro, sobre como fazer mais dinheiro, sobre como você, autoconhecimento, né, para como você tem lidado com o seu dinheiro. E hoje em dia a gente tem acesso a muito conhecimento, muita informação. Então toda vez, e também isso está muito relacionado ao meu perfil, né, eu gosto muito de pesquisar, de estudar, de entender. E toda vez que eu fui fazer uma mudança na minha vida, eu procurei também, né, aquilo que, se eu ainda não sei, se eu não estou conseguindo ter um resultado na minha vida, ou, pra mim, eu acredito muito nisso, ou tem alguma questão interna me atrapalhando, ou, né, às vezes as duas coisas, eu não tenho conhecimento suficiente ainda sobre como fazer aquilo ali. E aí eu posso aprender. Eu posso aprender, e você também pode aprender através de livros, através de cursos, através de mentoria, ouvindo pessoas que trilharam aquele caminho que você quer trilhar, né? E nesse processo, uma mentoria ajuda muito para que você consiga ter aquele resultado mais rápido com alguém que já trilhou esse caminho. E eu vou vender meu peixe aqui agora, né? Se você quiser a minha ajuda para isso, para trilhar um projeto, para tirar um projeto profissional do papel, fazer uma transição de carreira, começar a empreender aqui no digital, é só clicar no link aqui na descrição desse vídeo para saber mais sobre a minha mentoria, se você quiser ir mais rápido, né? E não tem só a minha mentoria, né? Mas esse passo é sobre você realmente buscar conhecimento, buscar informação e entender o que é que eu preciso aprender para que eu consiga fazer essa mudança na minha vida. Quando eu comecei também tomei a decisão, né, de emagrecer, eu lembro que quando eu casei e também fiz transição de carreira um tempo depois, aí eu comecei a engordar bastante porque quando eu comecei a empreender foram muitas coisas que estavam na sombra que vieram à tona, né? Eu sentia muito medo de ficar sem dinheiro, eu sentia esse medo da rejeição, eram muitas coisas internas que fez com que eu descontasse as minhas emoções na comida. Então eu engordei mais ou menos uns 12 quilos, né, do meu peso ali, que geralmente era a média que eu ficava. E além de tomar essa decisão, ter essa autorresponsabilidade, olhar para as minhas questões internas, eu também comecei a pesquisar como é que eu posso me alimentar mais saudável, de maneira que seja equilibrada, sem extremismo, né? Quais são os alimentos que tem mais proteína, por exemplo, para poder incluir a proteína nas minhas refeições, porque a proteína dá mais saciedade. Então eu fui pesquisar, né? E aí nesse lugar é muito importante a gente buscar profissionais que possam nos ajudar, buscar conhecimento, se você não puder, né, fazer uma mentoria, por exemplo, você buscar conhecimento para que você consiga trazer esse conhecimento para dentro de você e começar a aplicar. Não adianta também sair fazendo um monte de curso, pesquisar um monte de coisa e não colocar em prática, né? É importante você buscar e aplicar. Deixa eu ver aqui na colinha que eu trouxe, o que mais que eu trouxe pra você fazer essa mudança de vida. O quarto passo, eita, quase que não sai. O quarto passo é você planejar. Então, eu lembro que na época que eu pensei, decidi, né, fiz todo esse passo a passo com relação à transição de carreira, eu pensei, bom, o que que eu tenho de recursos aqui que podem me ajudar a fazer essa transição de carreira? O que que eu posso fazer? Quais são os passos que eu posso dar? Então, um dos passos foi me autoconhecer, então entender como é que eu posso me conhecer melhor, né? Quais são os livros que eu posso ler, quais são os cursos que eu posso fazer, o que é que eu quero para minha vida profissional, qual é o meu propósito. Então, eu comecei a pesquisar bastante sobre isso e comecei a me movimentar nesse sentido. Um outro passo que eu dei foi começar a fazer uma reserva financeira. Eu sei que nem todo mundo consegue fazer uma reserva para fazer uma transição de carreira, né? Mas é muito importante para a mudança que você quer fazer na sua vida hoje, você se perguntar quais são os recursos que eu tenho hoje, quais são os pequenos passos que eu posso dar e colocar no papel mesmo. Eu sinto que para mim funciona bastante começar a escrever, né? Quais são os passos que eu posso dar e aí listando quais são os recursos que eu já tenho.
Eu sempre falo isso para as minhas clientes. Muitas vezes a gente tem recursos ali na nossa vida e a nossa mente ela fica sempre olhando para o que falta, para a escassez. E teve uma cliente minha, uma mentorada inclusive, que ela queria abrir uma loja, sair da CLT para abrir uma loja de cristais. E ela chegou para mim com esse sonho, né? Eu quero abrir uma loja de cristais, e eu penso nessa loja física maravilhosa, já tinha tudo assim planejado na mente dela, né? Visualizou bastante isso. E aí eu falei pra ela, tá, quais são os passos que você pode dar com relação a isso? E ela começou a fazer, a gente começou a trabalhar na mentoria, ela começou a planejar, né, essa loja. E aí foi muito desse lugar de quais são os recursos que você já tem, o que é que você já tem hoje, o que é que você já pode fazer hoje. E a gente criou um produto mínimo viável, né, que eu também ensino na minha mentoria. Então, ao invés de começar já nessa loja grandona que ela não podia ainda, ela abriu uma loja online. Hoje em dia, atualmente, ela já tem a loja física dela, né, ela conseguiu abrir depois de um tempo, mas ela abriu primeiro a loja online. E quais são os recursos que ela já tinha? Ela já tinha um pessoal que ela conhecia dos passeios de bike, né, grupo de bike que ela fazia parte. Então ela começou a vender os produtos, começou a comprar os primeiros produtos e começou a vender para a rede de contatos que ela já tinha. Então, quando você olha para os recursos que você já tem, e recursos são seus dons, seus talentos, aquilo que você já sabe, conhecimento que você já tem, pessoas que você já conhece, né, network, então tudo que você tem na sua vida de inteligência, dons, talentos, seu carisma, pessoas que você conhece, tudo isso são recursos e você pode ir listando isso e começar a se perguntar o que eu posso fazer com esses recursos que eu já tenho para começar essa mudança na minha vida. Eu acredito que quando a gente faz a nossa parte, o universo contribui muito mais e faz a parte dele e a coisa começa a se movimentar. A gente não pode ficar esperando as coisas acontecerem, né? Então é muito importante você se planejar, começar a se movimentar e você vai ver que as coisas vão começar a acontecer a partir do seu movimento. Então planejar e começar a entrar em ação é essencial para que você possa fazer uma mudança em qualquer área da sua vida. E por fim, o quinto passo é justamente esse, a ação. Então fazer o melhor que você pode com aquilo que você já tem hoje. Então eu perguntei, né, para essa cliente, para essa mentorada, o que você pode fazer hoje? Quais são os passos, pequenos passos que você pode dar? Esse sonho é maravilhoso, essa loja física. Só que aonde você está agora? O que você pode fazer? Quais são os pequenos passos que você pode dar? E eu mesma fiz isso, né? Quando eu estava lá atrás, alguns anos atrás, na escassez, sem conseguir clientes, devendo no cartão de crédito, no cheque especial, eu me fiz essa pergunta. O que eu posso fazer? Como eu posso fazer o meu melhor nesse contexto que eu tô agora, com aquilo que eu tenho hoje? E foi assim que nasceu, na época, a limpeza emocional, que começou com 7 dias de limpeza emocional no WhatsApp, custando R$50. Eu gravei essas meditações no celular que eu tinha, que não era tão bom quanto o celular que eu tenho hoje. Gravei num lugar que eu acordava cedinho para gravar, na casa onde eu morava. E mesmo assim tinha os cachorros do vizinho latindo. E algumas meditações saíram o cachorro do vizinho latindo. Hoje em dia eu sei editar meditação e tirar o ruído. Na época eu não sabia fazer isso. Aprendi depois. Mas eu fiz o melhor que eu podia com aquilo que eu tinha em mãos. E desse curso, que era R$50, que era 7 dias no WhatsApp, né? Que era um modelo de como se fosse um desafio, uma meditação, um áudio por dia durante 7 dias. Ele virou depois 21 dias de limpeza emocional, foi para Hotmart. E depois já tinha mais de 4.000 alunas. Foi com esse curso que eu fiz mais de R$100.000 na internet. E ele começou, e ele custava R$50. Deve ter entrado umas 5 alunas na primeira turma, na primeira semana. E eu fui repetindo toda semana, toda semana, toda semana. E foi daí que eu saí da escassez. Foi daí que eu saí da falta de clientes. Foi daí que eu comecei a prosperar de verdade no digital. E prosperar com o meu negócio, né? Então, fazendo o melhor que eu podia com aquilo que eu tinha em mãos. Então, se você quer fazer uma mudança de vida, eu recomendo que você pegue papel, pegue caneta, anote aí esses passos que eu passei e comece a aplicar. Porque toda vez que eu fiz uma mudança na minha vida, esses passos estavam ali presentes, né? Se você colocar em prática, você também vai conseguir fazer uma mudança de vida aí nesse novo ciclo, nesse novo ano 2025 que está para começar, tá?
Agora me conta aqui nos comentários qual é a principal mudança de vida que você quer fazer em 2025. Já coloca essa energia aí pra circular, né? Já manifesta esse sonho, esse objetivo. Já começa a colocar isso pra fora. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, clica aqui no curtir, se inscreva aqui no canal. Quando você curte o vídeo, isso ajuda o vídeo a chegar para mais pessoas, tá? Então é isso, gratidão, a gente se vê no próximo vídeo.